vamos até a tua casa, Senhor. Ó Deus, podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, cada dia que se aproxima da tua vinda, as coisas vão se estreitando mais, Pai. O caminho vai ficando mais apertado. Parece que não há lugar para correr, se refugiar da ira, Senhor. Mas nós encontramos um lugar, uma torre forte e poderosa, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E o justo correrá para ela, Pai, encontrará repouso e segurança. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, não somente este tabernáculo, mas todos os pastores que estão tendo seus cultos esta noite, Pai. Fale com cada um, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé. Vamos tratar de um assunto muito bom para todos nós. Muito bom. Já foi anunciado, nós não vamos ler todo o capítulo porque tomará muito tempo. Mas nós leremos do Salmo 105, do 10 ao 15. Diz assim: o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Vamos inclinar nossa cabeça. Senhor nosso Deus, vamos entrar num assunto, Pai, que precisamos muito, todos nós, Pai, precisamos muito de ouvir essas verdades de Deus, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que é correto, sim, fazer aquilo que agrada ao Senhor, Pai, porque nós estamos à porta do arrebatamento. Verdade. Senhor, só não vê quem não quer ver, Pai, mas o rapto está à mão, Senhor, e nós precisamos nos acertar, consertar, ajustar as coisas que têm que ser ajustadas. Senhor, nós pedimos a tua ajuda. Fale conosco mais uma vez, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis se sentar. Irmãos, nós vamos entrar num assunto muito melindroso e que nós deixamos passar por alto. E você sabe que nós não servimos a um Deus, preste bem atenção nisso, nós não servimos a um Deus caduco, que ele se esquece. A gente faz as coisas erradas hoje e amanhã cai no esquecimento e ele não lembra mais. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O profeta diz que Cristo é o profeta de todas as eras. Cristo é o profeta de todas as eras.
Às vezes a gente faz coisas e passa o tempo e a gente pensa que aquilo ficou no esquecimento. Exemplo, quando Davi tomou a Betseba por esposa, ele achou que tudo estava indo muito bem, mas Deus enviou o profeta na casa dele. Deus enviou o profeta na casa dele e ali foi contada a ele uma grande parábola. O profeta Davi, no seu trono, já tinha esquecido. Ele pensou, isso aí já ficou para trás. Deus nem lembra mais dessas coisas. E o profeta Samuel veio e contou aquela parábola que todos vocês conhecem. Dizendo, havia um certo homem que tinha uma ovelha e chegando um visitante, vocês lembram bem, e tinha o outro que tinha 500 ovelhas, e ele pegou e foi lá e tomou a única ovelhinha que ele tinha e matou e fez um banquete para o seu convidado. E Davi, e se o outro que tinha 500, poupou as 500 e foi lá e tomou a única ovelha. O que fizemos, Davi? Ele sendo rei. Davi já se levantou do seu trono, certo? Ajustou seu manto, pegou sua espada e disse, não, este homem é digno de morte. Ele deve morrer. Eu mesmo matarei ele. Traga ele aqui que ele tem que morrer. E o profeta disse, mas esse homem é você. Ah, quando esse homem é você, daí ele diz, ai de mim. Aí tremeu as carnes dele. Mas Deus disse para ele, mas não te preocupe, você viverá. Então, tem muitas coisas que a gente faz e passa o tempo e aquela coisa fica lá, irmão, fica armazenado lá. E você pode ver, irmão, como uma experiência pessoal. Ninguém precisa condenar nós, como uma experiência pessoal. Lá dentro do teu coração, irmão, eu tenho certeza que isto é dessa maneira. Eu sei que é, porque você é um cristão, nós somos um cristão. Às vezes você pode estar trabalhando, às vezes você pode estar em casa e de repente aquilo vem à tona de novo no seu pensamento e você sabe que você tem que acertar aquilo. Você lembra da professora da escola dominical, que ela tinha aquele demônio que pairava sobre ela e ela vivia enferma, e o irmão Brana disse que ela estava desempenhando um bom trabalho na igreja, mas ela vivia enferma, e o pastor dela orava por ela e ninguém conseguia deter aquele demônio. Aí o pastor dela disse, vá ver com o irmão Billy. E o irmão Billy foi lá e orou por ela, e orou, e nada fazia deter aquele demônio que pairava sobre ela. Aí, por causa de quê? Lembre-se disso, porque ela deixou aquilo no esquecimento. Ela pensou, bom, aquilo é passado, ninguém sabe, Deus já esqueceu, já orei a Deus, Deus me perdoou. Vocês conhecem a história. E certo dia ela piorou e foi até o profeta de novo. E o irmão Brana se sentiu intrigado com aquilo. Ele disse, meu Deus, por que eu não consigo vencer esse demônio? Se foi me dada a comissão que foi me dada, por que eu não consigo vencer esse demônio? Aí eles levaram ela lá para o escritório e o irmão Brana começou a falar sobre genealogia, começou a conversar com ela como se nada tivesse acontecido, e de repente a visão veio.
E o irmão Branham disse assim para ela: o teu negócio tem algo a ver com um acidente. Ele disse assim: teu negócio tem algo a ver com, não com acidente, perdão. Seu negócio tem algo a ver com automóvel. E ela disse: não, nunca fui envolvido, nunca tive nenhum acidente, não. Ele: fique quieta, seja humilde e reverente, fique quieta, seja humilde e reverente. E a visão veio descendo com o irmão Branham e disse assim: você estava dentro de um carro e vocês quase foram atingidos por um trem. Aí ela pôs a mão no rosto e disse: oh, meu Deus, meu Deus. Ela pôs a mão no rosto e ele disse: irmã, como que você pode querer ir para frente com essas coisas assim? Não vai ter como eu resolver. Eu posso orar sobre você vezes após vezes, mas enquanto você não acertar isto, eu não terei poder sobre esse demônio. Ele tem direito de estar morando dentro de você. Aí ele disse para ela: vá e acerte com teu marido primeiro, confesse as coisas imorais que você fez contra ele, e depois venha aqui e eu expulsarei esse demônio. E ela saiu e o profeta disse assim: espere um pouquinho, o seu marido também tem algo a acertar com você. Falou, contou toda a coisa. E eles foram e acertaram, se perdoaram um ao outro e vieram chorando. E o irmão Branham orou e o demônio foi expulso. Então, o que o pastor quer dizer essa noite? O tema dessa mensagem será assim: quão fácil é fazer Deus se sentir mal. Grave isso. Quão fácil é fazer Deus se sentir mal. Se tratando de um culto de oração, nós não vamos demorar muito tempo, mas nós temos muita coisa aqui que nós poderíamos ter uma escola sobre isso. Mas em poucos minutos nós vamos resumir. Nós vamos ler, irmão, esta mensagem aqui. Eu creio que vários irmãos têm. O testemunho do irmão Billy Paul. Você quer ver uma coisa? Não tem parágrafo, é só na página 9 ele conta a sua história. Eu quero lhe contar. Uma vez eu estava com o irmão Borges. Muitos de vocês conheceram o irmão Borges. Estava em São José, Califórnia. E agora jamais vou me esquecer disto enquanto eu viver. Jamais vou me esquecer disto enquanto eu viver, diz o profeta. Estávamos ali em São José, Califórnia, e foi a primeira vez que via meu pai com uma peruca. Primeira vez que ele viu o irmão Billy Paul e o irmão ali, a primeira vez que ele viu o irmão Branham com uma peruca na cabeça. Deve ter sido muito engraçado, né? Imagino, deve ter sido um motivo de risada mesmo, né? Imagino, nunca vi o pai dele com a peruca. Deve ter dado muitas gargalhadas. Sinto, não era São José, foi em Boquete, Califórnia. Eu penso que foi Boquete ou São José, uma das duas cidades. Começamos e íamos servir o jantar antes da reunião daquela noite. Agora quero dizer isso a vocês. Quero lhes dizer, irmãos, para todos nós, eu tenho cometido muitos erros e ainda cometo muitos erros, diz o profeta. O Billy Paul tem cometido muitos erros e ainda cometo muitos erros. Porém, quero ser uma testemunha para vocês esta noite. Quero ser uma testemunha para vocês esta noite, de que ele não somente pregou uma mensagem, senão
o que ele viveu. Ele viveu exatamente o que pregou. Ele viveu. Filma ali, dá para filmar ali? Se pega ali, é difícil? Só filma ali, porque tem gente que estão assistindo os nossos cultos, irmãos. Tem gente que estão assistindo no YouTube e muitas pessoas nem conhecem a mensagem. Filma ali. Foi aquele homem ali. Ele simplesmente não pregou um sermão, mas ele viveu aquilo que ele pregou. Tá bom, não? Esta noite via meu pai pela primeira vez com sua peruquinha. Jamais o havia visto antes com isto. Ele nunca tinha visto o profeta, o pai dele, com aquela peruca na cabeça. Porém, quero lhe mostrar quão fácil é fazer a Deus se sentir mal. Quão fácil é, irmão. Às vezes, você sabia que Deus é sensível? Vocês sabem, nós que conhecemos a mensagem, Deus é tão sensível. Irmãos, Deus é tão sensível que certa vez Jesus estava caminhando entre a multidão e uma mulher com fluxo de sangue, ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, todos os recursos que ela tinha para tentar cessar aquele fluxo, para tentar encontrar cura, mas os médicos não conseguiram. Mas Deus é tão sensível que ela simplesmente tocou na orla de Jesus. E ele disse: quem me tocou? Oh meu Deus! Os discípulos disseram: Senhor, a multidão toda está te tocando. Ele diz: mas alguém me tocou porque eu senti virtude sair de mim. Deus é sensível, irmão. Deus é sensível. Grava isto. Deus é sensível. Agora, quero lhes contar que não tinha certos privilégios por ser seu filho. Não havia nenhuma diferença. O irmão Billy Paul era filho do profeta, podia fazer o que queria, podia falar o que queria. Não, o ofício não tem parente. Ofício não tem parente. Tenho dito que Deus tem me abençoado. Ele me tem feito um filho de Deus e também me permitiu ter o privilégio de ser o filho de um profeta. Me permitiu ser um irmão do profeta. Penso que sou o homem mais abençoado do mundo. Meu pai vinha caminhando com sua peruquinha. Aí você imagina eles lá na sala lá do jantar, o irmão Brana veio ao encontro dele com a peruquinha. E eu vi a meu pai. E quero lhe dizer, irmãos, eu não quis dizer nada errado. Eu não quis fazê-lo em meu coração. Não senti nada errado. Olhei a meu pai e comecei a rir dele. Ele olhou o pai dele vindo e começou a rir. Mas lá no coração dele não tinha nada de errado. Ele achou aquilo engraçado e começou a rir dele. E ele disse: pai, o senhor vai ao culto com essa peruca? O senhor vai no culto com essa peruca, pai? E ele me disse: sim, Paulo, vou com essa peruca à igreja. Vou com ela. E ele lhe disse: papai, se o senhor vai com essa peruca, eu também vou comprar uma peruca para ir com ela no culto. Aí agora veio o conselho: seja cuidadoso com o que você diz, irmão. Seja cuidadoso com o que você diz, irmão. Porque eu sabia em meu coração, que não disse aquilo com um espírito mau. Lá dentro do coração de Billy,
Ele sabia que não tinha dito aquilo com espírito mau. E quando nós falamos as coisas com espírito mau? E quando nós fizemos coisas com espírito mau? Falamos com espírito mau? Então meu pai me disse: filho, Billy, vá comer com o irmão Borges. Eu não vou comer, não tenho fome. Aquilo automaticamente tirou a fome do irmão Brano, tirou a fome do profeta, um homem de Deus. Aquilo fez com que algo entristecesse ele. Assim era meu pai, irmão. Vocês o conheceram, os que o conheceram, me dei conta imediatamente que havia feito algo errado. Naquele momento fomos comer. Contei ao irmão Borges e ele me disse: não se preocupe, seu pai te entende. E eu disse: sim, porém fiz algo errado. Que coisa boa se Deus nos desse essa sensibilidade. O companheiro dele disse: não, mas teu pai te entende, Billy. Ele disse: sim, porém fiz algo errado. Lhe disse: irmão Roy, eu sei que não devia haver dito isto. E ele me disse: não se preocupe, seu pai não vai pôr atenção a isto. Ele me disse: ó, seu pai não prestou atenção no que você disse. O irmão Billy Paul todo preocupado, porque o pai dele vinha vindo para jantar, com aquela risada ali, ele desanimou da janta, foi para o quarto, e o companheiro dele disse: não ponha nenhuma atenção, teu pai nem prestou atenção nisso. Aí ele diz assim: porém não pude comer naquela noite. Aquilo pesou o coração dele, não pude comer naquela noite. Assim fui para o quarto sem comer. Que Deus tirasse o apetite da gente quando a gente fizesse essas coisas. Que Deus deixasse a gente sem comer até acertar mesmo. Fui para o quarto sem comer. Comi. Fui ao quarto de meu pai. E eu sei que muitos irmãos aqui sabem o que eu estou dizendo. Meu pai estava sentado ali estudando a Bíblia e ele me disse: entra, Paulo. Ele bateu na porta e ele disse: entra, Paulo. E me perguntou: como estava o jantar? Esteve bom? Ó, eu me senti enfermo, simplesmente por uma brincadeira de ungido de Deus. Eu me senti enfermo. Vocês sabem, eu sabia que havia feito algo mal. Aonde que está a sensibilidade do Espírito? Mas eu sabia que havia feito algo mal. Muitas pessoas que não sentem nada. A melhor coisa que tem, eu mesmo, já aconteceu isso comigo. Não sirvo para ser o sapato do irmão Brando, mas eu tenho testemunhos que eu tive que me afastar de pessoas por falarem coisas que entristeceu o Espírito Santo. Entristece. E ele disse: não, papai, não desfrutei da comida, não pude saboreá-la. E ele me disse: estava ruim? E ele disse: não, a comida estava boa, papai. Porém, queria vir aqui, quero me desculpar contigo. Quero me desculpar contigo. Por uma brincadeira, irmão, uma brincadeira. Quero me desculpar contigo. Oh, meu Deus, que Deus nos dê essa graça. Quero me desculpar contigo. E ele disse aqui: filho, ele disse aqui, deixa eu ver aqui, quero me desculpar contigo. E ele disse: por que você quer se desculpar, filho? Pelo que disse da tua peruca, papai. Não quis dizer aquilo, não quis te ferir, papai.
não quis fazer aquilo. E ele me disse: filho, senta-te. Ó, quando ele me disse senta-te, eu sabia que estava em problemas. Eu sabia que estava em problemas. E ele disse: senta-te, 1 minuto, filho. E eu lhe disse: sim, Senhor. E ele disse: Paulo, você crê que você pode ferir papai com suas palavras? Você crê que pode ferir papai com suas palavras? E eu lhe disse: sim, Senhor, eu creio que o fiz, papai. E ele disse: não, você não pode ferir a papai. Não, a mim você não pode ferir. Filho, aquela brincadeira que você fez comigo lá, diante dos irmãos, dando risada de mim, da minha peruca, aquilo ali você não me feriu, eu, filho. Nem te preocupe, nem preocupe com isso. A mim você não pode ferir, você é meu filho, eu te amo. E ele disse: porém, Paulo, você não sabe o que há dentro de mim. Dentro de mim é que você não sabe o que há ali. E ele disse: ó Senhor meu. E ele disse: o que há dentro de mim não se agradou do que você disse. Oh, meu filho, é o que há dentro de mim que não se agradou do que você disse. Se houvesse sido você ou qualquer que seja que houvesse dito isso, ele disse: você sabe o que isso representa? E logo meu papai, o pai me disse: Billy, você se recorda da ocasião que um diácono de nossa igreja, agora pense nisto, me disse: você se recorda da ocasião que um diácono em Jacksonville se aproximou de mim e eu lhe disse: sim, Senhor, papai. Você se recorda da ocasião que eu preguei e eu estava lendo minha Bíblia no púlpito? Você se lembra, Billy? Quando estava eu lendo e não pude ler bem, assim sendo, peguei os óculos do meu bolso e coloquei para ler. E eu disse: sim, papai, recordo dessa ocasião. Você se recorda dessa ocasião? Me disse: depois, quando saímos da reunião, um diácono da igreja se aproximou. Você se lembra quando você me tirou do culto para me levar para casa depois da pregação? E o diácono se aproximou e começou a me criticar. E eu lhe disse: sim, Senhor. Você se lembra que o diácono me disse: irmão Brana, me envergonho de você que prega cura divina e usa óculos para ler a Bíblia, irmão Brana. E você se lembra, Billy, o que eu disse? Irmão, é que eu não conseguia ler bem a Escritura. E o diácono, você se lembra, Billy, que me disse: irmão Brana, você vai ter que ter mais fé para poder ler as Escrituras. E logo se lembra, Billy, você me levou ao carro e me levou para casa. Irmão, eu quero lhe dizer, esse diácono talvez não fez com má intenção. Muitas vezes nós fizemos coisas que não é com aquela má intenção, não é? E me disse: Billy, você recorda como me senti nesse momento? E eu quis ir rapidamente para casa. Se recorda nessa ocasião, quando íamos ao carro e eu te disse: Billy, Deus não se agradou do que o irmão diácono falou. Deus não se agradou do que o irmão diácono falou. E eu lhe disse: sim, Senhor, me recordo. E ele disse, e ele seguiu a pergunta: Billy, você recorda do que aconteceu com esse diácono? E eu disse: sim, papai. O enterramos 6 dias depois disso. E meu pai continuou dizendo: Billy, eu sei que você não quis dizer isso. Agora foque sua atenção nisso aqui. Billy,
Eu sei que você não quis dizer isso, porém eu quis me afastar de você antes que você continuasse dizendo outras coisas. Outras coisas. Você se lembra de Eliseu? Continuou dizendo, quando Eliseu desceu do monte e vários garotinhos começaram a fazer crítica por causa da sua calvície, recorda do que Eliseu disse? Aquilo não foi Eliseu quem falou, mas o Espírito que estava dentro dele. E ele disse: Billy Paul, não faça essas coisas mais. Não faça, nunca mais faça isso de novo. Esse é o meu testemunho que eu quero dar a vocês nesta noite. Não diga nunca nada errado, a não ser o que o profeta disse nas fitas. Se não entendes, diga somente: a tua palavra eu creio, de tal como ele disse. Ó irmãos, vocês não sabem como me senti esta noite quando ele subiu no púlpito com aquela peruquinha e pregou casamento e divórcio. Neste momento me dei conta que aquilo significava a peruquinha autoridade. Meu pai naquela noite disse: Billy, não te esqueças nunca desse dia em que a graça de Deus te permitiu continuar vivendo. Amém. Nunca se esqueça. Graças. Eu sei que nós passemos o tempo, eu sei disso, mas hoje Deus tem que falar isso daqui que eu quero completar, irmãos. Vocês vão me perdoar. Eu quero ler isso daqui, e aí sim nós vamos encerrar. Tinha mais esse outro assunto aqui para nós lermos. Duas coisas. Eu vou ter que ler, vocês me perdoem. Nós temos pouco tempo de culto, mas eu quero ler isso daqui. Na mensagem respeito, ali por ocasião de Eliseu amaldiçoar as crianças ali, ele diz assim, Elias, acho que foi Elias, vamos ler aqui. E quando este jovem profeta andou por ali, parágrafo 128, andou por ali indo através da cidade, e ele tinha perdido o seu cabelo. Quando um jovem, ele estava indo assim, que essas criancinhas correram atrás dele e disseram: Ei, por que você não subiu com Elias? Falando para Eliseu. Disseram: Você, seu velho careca. Quantos lares que são acostumados a falar mal de ministro, a falar mal de pastores, falar mal de ungidos? Por que você não subiu com ele, seu velho careca? Está vendo? E eles estavam desrespeitando. E o que fez Elias? Ele virou no poder do Espírito e amaldiçoou essas crianças. Eu estou lendo como está aqui, irmão. O que sucedeu? 2 ursas vieram da floresta e mataram 42 delas. Como desrespeito irreverente. Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar a Deus. E se alguma daquelas crianças dissesse agora, se seus pais e mães tivessem dito agora, olhe crianças, eles dizem que Elias foi levado. Agora nós não sabemos a respeito daquilo. Porém, de qualquer maneira, eu não sei se isto é assim ou não. Porém, eu digo a vocês, crianças, e não só as crianças, a todos nós, eu digo a vocês que a melhor coisa a fazer é não dizer nada a respeito disso. A melhor coisa que nós temos a fazer
de muitas coisas que acontecem na igreja, de muitas coisas que acontecem com os irmãos, de muitas coisas que acontecem no companheirismo, de muitas coisas que acontecem até mesmo dentro do seu lar. A melhor coisa é não comentar nada a respeito disto. Somente siga adiante. Quando ele passar, nós ouvimos que ele vai passar pela cidade hoje. Iria ter um encontro ali em cima na rua. Se ele tiver, e vocês crianças hoje no caminho da escola o encontrarem, somente diga: como vai, reverendo? Como vai, Senhor? Ou algo assim. Fale com ele. Fale com ele, peça uma oração. Como vai, pastor? Pastor, ensinar as crianças. Ensinar as crianças. Pastor, o senhor pode orar por mim, pastor? Pastor, o senhor pode orar para que eu me vá bem na escola, para que eu tenha uma noite boa de sono? Porém, ao invés daquilo, sem dúvida que eles tinham dito em casa, eles ouviram seus pais e mães sentados à mesa, rindo um com o outro e dizendo: que coisa! Eles disseram que aquele velho santo rolador foi levado. Você alguma vez creu em algo assim? Eles disseram que este pequeno e velho companheiro careca, tão careca como uma abóbora ali, falando diante das crianças, comentando coisas diante das crianças, comentando de culto, comentando de coisas em cima, e ele não tem mais do que ou menos que 35 anos de idade, e aqui está ele vindo, descendo por ali, e eles vão ter um encontro na rua. Espera que nós acreditamos em tal tolice como aquela? Ora, ele não é nada a não ser um pequeno, somente um ridículo. Aquilo é tudo que ele é. Porém, ele não vem à nossa igreja. Você está vendo? Justamente como Elias fazia. Ele não vinha às nossas igrejas. Nós faremos, ele fará provavelmente algum tipo de feiticeiro, voodoo. É o que os pais comentavam com as crianças ali, dizendo: isso aí é um feiticeiro, é um voodoo, isso aí não vai dar nada, isso aí não tem mensagem, isso aí não sabe nem falar. Algo místico que ele tem, assim como Elias. Eles não creram nele desta maneira. Aquelas criancinhas foram ensinadas daquela maneira naquele lar. E quem é que sofreu a consequência? Se eles tivessem sido ensinados reverência, respeito, eles teriam saído ali perante aquele profeta de Deus e pedido uma oração por si próprio. Porém, eles tinham sido ensinados a dar risadinhas disfarçadas, rir e zombar. Irmão, é duro. Parece que a coisa fica sem tempero. Parece que é uma pregação assim que não tem tempero. Mas é assim diz o Senhor. Amém. Risadinhas disfarçadas, e o pastor capta tudo. Risadinhas disfarçadas, sabe? Pastor erra uma palavra, vira para o lado, dá uma risadinha. Comenta alguma coisa, dá uma risadinha disfarçada. Muitas vezes, irmão, o culto a gente tem que comer o casco do cordeiro. E hoje é o casco. Risadinhas disfarçadas. Deus zombo dos encontros na rua, eles zombo da pregação, zombo do evangelho, ao ponto de dizer assim: não prega mensagem de arrebatamento. Misericórdia, irmão. Uma pessoa que diz que um pastor não prega mensagem de arrebatamento, ela devia abrir um buraco no chão, enterrar-se num buraco e clamar pela misericórdia de Deus. Porque nós vamos ler aqui o que o irmão Brana diz, o que o irmão Billy Paul disse. Eu sei que há muita gente que se põe a interpretar ao que disse o profeta, porém simplesmente diga o que ele disse.
somente diga o que ele disse e sucederá como ele disse. Mas eles dão suas risadinhas, põem as suas interpretações e faz a coisa. Assim que Elias, que foi Eliseu, assim as amaldiçoou no nome do Senhor, não por causa das crianças, porém por causa dos pais irreverentes que tinham criado as crianças daquela maneira, para desrespeitar a Deus. E 2 ursas vieram e mataram 42 delas. Agora aquilo é irreverência. Deus exige respeito. Põe um fundo musical, que nós vamos encerrar com esse outro parágrafo. Não sei por que Deus deu esse culto. Nem sabia eu. Deus, com tudo que há em mim, tudo que eu creio nessa Bíblia, jamais eu pensei que eu ia pregar o que eu estou pregando hoje. Deus me deu, eu ia pregar sobre a misericórdia de Deus, e Deus me deu isso. E se Deus deu isso, é porque Deus sabe que nós precisamos disso. Agora você, preste atenção aqui, esposa, preste atenção nisso daqui. Olhe sempre para Jesus. Você, irmão, que vai assistir este culto, olhe sempre para Jesus, irmã. Sempre para Ele. Parágrafo 108. Um dia eu cheguei e ela teve que criar estas crianças, falando a sua esposa, Meda, sozinhas. E eu fora no ministério. Não são muitas mulheres que se dedicariam a isto. Não são muitas mulheres que se dedicariam a isto. Você sabe que isto seria suficientemente difícil. Eu cheguei a ela e disse alguma coisa. Nós temos José lá atrás. Ele realmente é um menino. Realmente é um menino difícil, um menino arteiro. E ele ajudou a colocar um pouco de cabelo branco, na cabeça de sua mãe, como eu também ajudei. Então ele era realmente um garoto, e ele havia feito algo realmente ruim. E eu lhe disse, e ela me disse, Bill, bate nele. Ele me desrespeitou, ele fez algo comigo, Bill, bate nele. E eu disse, eu simplesmente não tenho coragem. Ele ficava muito tempo fora de casa. Ele tinha muito pouco tempo para ficar com sua família e de repente ele estava diante esse desafio, esse obstáculo de bater no próprio filho. E a esposa diz, Billy, bata nele. E ele disse, eu não tenho coragem. E ela disse, sim, se você se dedicasse a isto. E ela bateu a porta na minha cara. Bateu a porta na cara do profeta. Pum! Se você se dedicasse mais com seus filhos, prestasse mais atenção, você bateria. Bateu a porta na cara do profeta. Bem, eu pensei que tudo daria certo. A pobrezinha não o fez por querer. Eu apenas saí para fora para lavar o meu carro. Quando eu estava ali, o Espírito Santo não gostou daquilo. E ele disse, vá e fale com ela. Eu creio que é 2 Crônicas, capítulo 22. E eu pensei primeiro, eu apenas imaginei isso. Ele disse, eu imaginei. Simplesmente continuei lavando e aquilo falou outra vez. Vai e diga a ela para ler isto. E eu entrei e apanhei a Bíblia e li. Era onde Miriam, a profetisa, criticou seu irmão Moisés por ter casado com uma garota da Etiópia.
E Deus não gostou daquilo. E ele disse: seria melhor que seu pai cuspisse em sua face do que ter feito aquilo. Então Miriam ficou leprosa. Então Arão chegou e disse, a sua irmã disse, chegou e falou com seu irmão e disse: ela está morrendo com lepra. Então Moisés correu para interceder por ela no altar. E quando ele o fez, a coluna de fogo desceu e Deus disse: vai, chame lá Arão e traga aqui. Arão estava naquilo também. Então ele disse: chame-os aqui. Chame o Arão e chame a Miriam. E ele disse: se houver um no vosso meio, Deus falando agora com eles, que seja espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele. Eu falarei com ele em visões e me revelarei a ele através de sonhos. E me revelarei a ele através de sonhos e assim por diante. Mas meu servo Moisés, a mim na terra, a meu servo Moisés, não há ninguém na terra como ele. E ele disse: eu falo com ele de lábio a lábios e a ouvido. E ele disse: vocês não temem a Deus? Deus não gostou daquilo. Mas quando eu vi aquilo, eu corri para dentro e ela estava em outro quarto. E eu bati na porta e ela havia se trancado. E eu disse: queria falar com ela. E eu lhe disse: queria falar com ela. E eu entrei ali e conversei com ela, tentando lhe dizer o que era aquilo. E eu disse: querida, você sabe o quanto eu te amo, mas Deus não gostou daquilo. Você não deveria ter dito aquilo. Imediatamente após aquilo, ela estava em seu lado. Deus tenha misericórdia. Quantas mulheres não respeitam seus maridos? O marido fala uma palavra, ela diz 10. Quantas mulheres não respeitam o seu próprio marido? Mulher representa a igreja. Nós temos irmãos andando em gelo fino. E ela logo teve um problema, e nós sabemos que ela tinha um cisto. Então, vamos ter cuidado com o que nós falamos. Se tem alguma coisa, você acerte. Oração não passa sem acertar. Ensinar nossas crianças a respeitar. Ensinar todos a respeitar. Ministério. Eu vou pregar na escola. Quem é que ordena homens? Irmão, é muito perigoso a gente dizer assim: eu não tenho tal pastor como meu pastor, ele nunca foi um pastor. Aquele homem não é pastor. Irmão, Deus tenha misericórdia de nós, o irmão Brana. Nós temos que viver isso daqui, irmãos. Me perdoem por estar segurando vocês, mas nós temos que viver isso daqui. É o que o irmão Brana diz. Não é o que eu digo, não é o que os pastores digam, é o que o irmão Brana diz. O irmão Brana diz: precisaria um homem mais delinquente do que eu para dizer que Deus errou em chamar tal homem para o ministério. Às vezes ele terá um ministério de 5 dias, de 1 mês. João Batista teve de 6 meses, parece. Meu Deus do céu! Nós vamos aprender na escola quem é que ordena homem. O pastor ordenou tal pastor. Não é o pastor que ordena. Pastor não ordena ninguém. Se o pastor ordenar outro homem ao ministério, ele é um fracassado. E aquele homem será um fracassado, porque o dia que partir aquele pastor, o ministério dele acabou. Você sabe quem é que ordena homens ao ministério? Tanto para ser falso, quanto para ser verdadeiro.
é o Espírito Santo que ordena. Pastor Joaquim pregou a mensagem: você falar de um falso ungido, você está indo contra Deus. Contra Deus falar de um falso ungido. Deus, o Espírito Santo, ordena os homens. Vamos inclinar nossa cabeça, avancemos o horário, mas esse era o recado de Deus. Aí mesmo assentado: Senhor nosso Deus, é difícil, eu sei que é difícil, Pai. Às vezes torna-se cansativo, mas como a mãe do profeta dizia, quando ela dava aquele óleo de riso, ele dizia: mãe, isso me faz um mal tremendo, mãe, eu não suporto, isso me queima por dentro. Ela disse: se não te faz mal, não te fará nenhum bem. Deus, nós estamos sabendo que as coisas estão apertando, o círculo está fechando, e nós temos que crer nessa mensagem do jeitinho que ela é. Senhor, cada mensagem é assim, diz o Senhor. Amém. Deus não levará ninguém desordenadamente. Amém. Pelo menos nós temos que estar na qualidade de restauração. Amém. Pelo menos isso, para que o Senhor possa completar em nós a tremenda vitória que em nós há de ser revelada. Senhor, se nós fizermos alguma coisa do que foi falado hoje à noite, ajuda, Senhor. Nós sabemos que nós não damos conta por nós mesmos, mas ajuda nós a respeitar ministérios, ajuda nós a respeitar nossos irmãos, ajuda, Senhor, para que não venha sofrer nenhum prejuízo na família, no lar. Ó Deus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos hoje à noite, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Graças. Deus os abençoe. Desculpe por prender